Olá, estamos aqui no Transformar 2015 e nós vamos falar com Paulo Blickstein. Ele que é professor da Escola de Educação e do Departamento de Ciência da Computação de Stanford. Também diretor do Transformative Learning Technologies Lab, além de ter o projeto Fab Lab at School. Tudo bem, Paulo? Tudo bom. Paulo, você falou ali na sua palestra ali um pouco sobre o maker na escola pública, que ele traz oportunidades. Mas afinal, o que é esse maker, essa ideia desse maker e qual o tipo de diferencial que ele traria mesmo para a escola pública, se caso, por exemplo, entrasse no currículo, que seria uma maravilha? A gente tem que fazer a escola pública ser mais interessante, mais motivante, mais engajante do que a escola particular. Porque na escola particular o aluno tem um incentivo muito grande para continuar na escola, que são os pais, que é a perspectiva de ir para a universidade e tal. Agora a escola pública é o lugar onde o aluno tem muito pouco incentivo para continuar na escola. Os pais muitas vezes não têm nível superior completo, então eles não sabem nem explicar para o aluno por que ele deve ir para uma faculdade ou por que ele deve persistir e continuar. E o que a gente vê é que os alunos desistem, ou eles desistem, saem da escola, ou eles desistem mentalmente, quer dizer, eles estão lá fisicamente, mas eles não entendem por que eles estão aprendendo aquelas coisas, por que eles estão na escola, qual a utilidade disso, qual a importância disso. Então, eu acho que a escola pública ela tem que ser o lugar assim, onde o aluno está morrendo de vontade de ir. É o lugar onde tem que ter robótica, onde tem que ter essas atividades maker, tem que ter música, enfim, todas as atividades para o aluno chegar na escola e falar: aqui tem um lugar onde eu posso expressar o meu talento, onde eu posso expressar a minha criatividade, onde eu posso ter uma experiência de sucesso, né? E isso vai fazer com que o aluno, até nas disciplinas tradicionais, ele tenha um desempenho melhor, porque ele vai se sentir parte da escola, ele vai sentir isso aqui eu pertenço a esse lugar, né? O aluno não precisa ser bom em todas as disciplinas da escola, mas se ele for bom em engenharia, se ele for bom em programar computador, já é uma experiência de sucesso, então ele vai se sentir muito mais pertencendo àquele espaço. A experiência maker, ou esses espaços maker, são espaços de invenção que tem uma cortadora laser, uma impressora 3D, robótica, ferramentas de marcenaria e tudo mais, onde o aluno vai para criar invenções. E eu, na minha carreira, trabalhando em várias e várias escolas públicas, encontrei assim, uma infinidade de alunos que eram incríveis inventores, eram engenheiros brilhantes, mesmo com 15 anos, 14 anos, mas não tinham espaço para fazer, para realizar essas invenções. Então, eu acho que o potencial do espaço maker nas escolas públicas é de dar para toda essa população de alunos que são inventores, são criadores, são criativos, um espaço para eles terem sucesso na escola, para eles se integrarem na escola, para eles fazerem coisas que são socialmente, que têm valor social, né? Você criar uma invenção de robótica, por exemplo, umas coisas que as pessoas acham incrível, tudo mais, o aluno se sente valorizado. E eu acho que isso é um caminho para a gente trazer essa população enorme de alunos que estão excluídos do mundo do conhecimento de volta. Isso é maravilhoso, dá uma esperança. Agora, Paulo, uma coisa que perguntaram até pela internet na hora da sua palestra é que esse movimento maker, principalmente os Fab Labs, eles foram iniciados muito com essa ideia, com o pé na engenharia, com o pé sempre na computação, e que leva muitas vezes uma ideia meio elitizada, né? Como muitos materiais que são caros, né? Como a impressora 3D e tudo mais. Como que você consegue ver, de repente, essa popularização? Como que a gente pode popularizar um pouco mais esses Fab Labs para que a gente consiga levar, por exemplo, as escolas públicas e esse custo, por exemplo, possa baixar? Eu acho que essa ideia de que tudo isso é muito caro, ela não é verdade. Claro, tem máquinas que custam caro, mas tem muitas coisas que são muito baratas e são um ótimo jeito de começar. Por exemplo, tem kits de robótica de código aberto que custam R$100, R$80. Tem máquinas dessas impressoras 3D que custam o mesmo preço de um laptop, que custam, sei lá, R$2.000, por exemplo. Então tem muitas formas baratas de você começar e de você ir crescendo aos poucos, né? Há 15 anos atrás, eu diria que as pessoas que falam que essas coisas de Fab Labs e Maker e robótica, se alguém me falasse, isso é muito caro, não dá para fazer em escola pública, eu concordaria, há 15 anos.
Hoje em dia tem tantas novas opções de baixo custo que isso não é mais verdade. Então tem jeito de você com R$1.000 construir uma sala de robótica para as crianças. Com mais R$2, R$3.000 comprar uma impressora 3D. Então o preço dessas coisas, assim como o preço de todas as coisas eletrônicas, né, vai caindo com o tempo. E muitas vezes os educadores não sabem que isso é verdade. Então o custo dessas coisas ele está ficando cada vez mais baixo, cada vez mais perto do orçamento da escola pública. Mas tem muitas formas baratas de você começar. Eu, por exemplo, desde 2001, há quase 15 anos, trabalho com robótica e sucata. Então a gente tem placas de robótica de baixo custo, que custam R$50, R$80, e todos os outros materiais para os projetos das crianças vêm de sucata eletrônica. Vem de videocassete quebrado que eles desmontam, gravador, televisão, batedeira e tudo mais. Então, sendo criativo e tendo iniciativa, tem formas assim incríveis de você fazer isso acontecer a um custo baixo. Isso é muito bom. E para finalizar, Paulo, isso a gente vê claramente que você falou, inclusive também na sua palestra, que é preciso muito mais atitude e uma energia do educador para fazer acontecer o laboratório do que propriamente as ferramentas, né? E como que a gente pode pensar em, de repente, uma formação de professores mais inovadora que vai levar esse tipo de atitude, que vai motivar esse tipo de atitude maker? Eu acho que a formação do professor é fundamental para essas atividades maker darem certo. O professor precisa ser formado do mesmo jeito que ele vai ensinar os alunos nesse espaço. Então você não pode dar uma aula para o professor, uma aula expositiva, falando é assim que você vai fazer o seu espaço maker. O professor tem que vir para dentro do espaço e fazer os próprios projetos no espaço para aprender como ele vai facilitar as atividades dos alunos, como ele vai ser um professor nesse espaço. Então é assim que a gente trabalha com formação de professores. A gente traz um grupo de professores para o espaço maker e os professores criam os seus próprios projetos como se eles fossem alunos. E nesse processo eles entendem o que o aluno vai sentir quando ele estiver ensinando o aluno, né? E todas as dificuldades, as frustrações e tudo mais. E daí o professor, quando ele for fazer a atividade na sua escola, ele já vai entender como facilitar, porque ele teve essa experiência pessoal, né? Então, a formação do professor é a mágica que faz esse espaço funcionar. Ter equipamento e não ter o professor capacitado não adianta nada. E é esse erro que a gente tem feito com laptops na educação, com tablets na educação, que é comprar o equipamento e não treinar o professor para saber usar o equipamento. Isso é maravilhoso. Ou seja, o professor tem que aprender a ser aprendiz. Exatamente. Obrigada, Paulo. Obrigado a você.